Capítulo 15. E ele continuou a construir para si casas na cidade de Davi, e passou a preparar um lugar para a arca do verdadeiro Deus e a armar uma tenda para ela. Foi então que Davi disse: Ninguém senão os levitas deve carregar a arca do verdadeiro Deus, pois eles são os a quem Jeová escolheu para carregar a arca de Jeová e para ministrar-lhe por tempo indefinido. Davi congregou então todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca de Jeová ao seu lugar que tinha preparado para ela. E Davi passou a ajuntar os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Outro assim, Davi chamou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, e os levitas, Uriel, Asaías e Joel, Semaías e Eliel e Aminadab, e foi dizer-lhes: Vós sois os cabeças dos pais dos levitas. Santificai-vos, a vós e aos vossos irmãos, e tendes de fazer subir a arca de Jeová, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Visto que da primeira vez não o fizestes, Jeová, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo o costume. Portanto, os sacerdotes e os levitas santificaram-se para fazerem subir a arca de Jeová, Deus de Israel. Então os filhos dos levitas começaram a carregar a arca do verdadeiro Deus, assim como Moisés mandara segundo a palavra de Jeová, nos ombros, com os varais sobre eles. Davi disse então aos chefes dos levitas que colocassem em posição seus irmãos, os cantores, com os instrumentos de canto, os instrumentos de cordas e as harpas e os símbolos, tocando alto para fazer soar um som de alegria. Por conseguinte, os levitas colocaram em posição a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, e com eles seus irmãos da segunda turma, Zacarias, Beni e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores Emã, Asaf e Etã, com símbolos de cobre para tocar alto, e Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com instrumentos de cordas afinados segundo Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas afinadas segundo Seminite, para agir como regentes. E Quenanias, chefe dos levitas que faziam o carregamento, dando ele as instruções quanto ao carregar, pois era perito. E Berequias e Eucana, os porteiros para a arca. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocando alto as trombetas diante da arca do verdadeiro Deus, e Obed-edom e Jeías, os porteiros para a arca. E Davi e os anciãos de Israel e os chefes de 1000 vieram a ser os que andavam junto, para fazer a arca do pacto de Jeová subir com alegria da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando o verdadeiro Deus aos levitas enquanto carregavam a arca do pacto de Jeová, passaram a sacrificar 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido de uma túnica sem mangas, de tecido fino, e também todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores e Quenanias, chefe do carregamento feito pelos cantores. Mas Davi tinha sobre si um éfode de linho. E todos os israelitas faziam subir a arca do pacto de Jeová com gritos de alegria e com o som da buzina, e com trombetas e com símbolos, tocando alto nos instrumentos de cordas e nas harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto de Jeová à cidade de Davi, a própria Mical, filha de Saul, olhava pela janela e via o rei Davi saltitando e festejando. E ela começou a desprezá-lo no seu coração.